Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Bruno Oliveira e esse é o canal Espírita Amador. Hoje nós vamos falar sobre uma frase muito marcante dentro do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Para vocês, o que significa essa frase? O que significa salvação? O que significa caridade? É sobre isso que eu vou tentar falar com vocês nesse nosso vídeo. E quem sabe até o final do vídeo vocês podem mudar um pouquinho de opinião sobre ela. E fica aí até o final que eu vou ler uma crônica muito legal que sintetiza muito bem tudo que nós vamos conversar no nosso vídeo. Mas no final, fora da caridade não há salvação. O que difere a compreensão dos espíritas sobre essa frase da compreensão de qualquer outra religião ou inclusive de religiões cristãs? O que a gente pode ter certeza é que essa frase guarda em si um significado muito mais amplo do que a gente consegue ler, do que simples palavras. Para começarmos a falar sobre esse lema do Espiritismo, primeiro a gente vai tentar conceituar o que é salvação. Para vocês, o que é salvação? Salvação é entrar numa igreja específica? Salvação é aceitar Jesus? Salvação é ir para o céu? Salvação é só ter alegrias, sucessos na vida? O que é salvação? Dentro da conceituação espírita não existe salvação como as pessoas concebem, de ser levado de um lugar para outro e pronto, estar salvo. A salvação para o espírita é se tornar uma pessoa de virtudes, de qualidades, um homem de bem. E isso não apenas numa análise externa, mas se tornar um homem de bem, inclusive perante sua própria consciência. Eu falei que salvação é se tornar uma pessoa de virtudes. E o que são virtudes? De acordo com o dicionário, virtude é estar em conformidade com o bem, com a excelência moral. Então seria a virtude fazer o bem? Quase isso. A virtude verdadeira é fazer o bem única e exclusivamente pela vontade de fazer o bem, sem outras motivações. E a caridade? O que é a caridade para vocês? O que vocês entendem por caridade? Doar roupas quando acontece alguma catástrofe natural? Dar esmolas no sinal? Doar casacos quando chega o frio? Doar brinquedos no final do ano? Doar cesta básica quando você quer ser visto pela sociedade como uma boa pessoa? E fica também mais uma questão. Caridade e solidariedade são a mesma coisa? Pois é, todos os exemplos que eu citei quando eu perguntei o que era caridade são exemplos de doações materiais. E isso é sim fazer uma boa ação, é um ato de solidariedade. Mas a caridade verdadeira é muito mais do que fazer boas ações. É fazer todo o possível, movido apenas pelo calor do coração. É fazer todo o possível, única e exclusivamente pela vontade de fazer o bem, sem outras intenções. Nós temos 3 caminhos a seguir perante as situações da vida. Primeiro, a gente pode fazer o mal ou não fazer o bem. O mal, na verdade, é a ausência do bem. E isso acarreta para nós consequências frente à lei de causa e efeito. E em algum momento nós vamos ter que pagar ou reparar as más ações que a gente cometeu. Nós podemos também fazer o bem pensando em algum benefício para nós futuramente, ou medo de alguma punição, ou mesmo a certeza de uma recompensa futura. Então, se você tem boas atitudes, apenas porque a sua religião diz que se você não for bom, você vai para o inferno, e se você for bom, você vai para o céu, você está nessa segunda classe, pensando em algum benefício futuro ou por medo. Talvez essa seja uma boa forma de se começar. Assim a gente pode perceber que fazer o bem nos dá uma satisfação interna tão grande, um calor no coração, uma vontade de continuar ajudando sempre. Quem sabe um dia a gente consegue alcançar então esse terceiro degrau,
que seria de fazer o bem sem pensar em mais nada, só pela vontade de fazer o bem. Então, como eu falei, a virtude verdadeira é fazer o bem sem pensar em nada, apenas pela vontade de fazer o bem. Ajudar apenas pela vontade de ajudar e ficar feliz com isso, sem se importar se alguém viu, sem se importar se isso vai me levar para o inferno ou para o céu, sem se importar se foi bom ou não para a sociedade. Não interessa, é fazer o bem, é ajudar, é fazer o certo, simplesmente pela vontade de fazer o certo, fazer o bem, de ajudar. E a caridade é essa virtude maior porque ela é movida sempre pelo amor. E o amor é o que Deus espera de nós. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. É só isso que Deus espera, o amor por todas as pessoas e por nós mesmos. Por isso a caridade junta todas as outras virtudes. E o dia que nós a aprendermos, a gente pode ter certeza que nós estamos no caminho certo para encontrar a felicidade. E todos, sem exceção, podem praticar a caridade, seja ela material ou moral, distribuindo uma boa palavra ou ouvindo o lamento de alguém. Podemos fazer boas ações, boas obras, ou podemos orar pelos outros, enviando boas energias para essas pessoas. Podemos chegar até a beira do sacrifício para ajudar algum irmão, ou podemos dizer para ele simplesmente não quando for a hora certa. E isso é a caridade, essa coisa tão sublime. Agora, conforme eu prometi, eu vou ler para vocês a crônica 31 do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo nosso grande Francisco Cândido Xavier, pessoa essa que viveu de forma intensa a caridade, e ditado pelo Espírito Emmanuel. Essa crônica tem o título Com Caridade. Ela começa com uma frase do apóstolo Paulo, que foi escrita na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Vamos lá então. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas, contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que reclamam o concurso santo a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e paz. E aí, gostou da nossa crônica final? Não falei que ela sintetizava bem a nossa conversa no dia de hoje? E mudou de ideia sobre o que significa a frase fora da caridade não há salvação? Resumindo, mais ou menos a nossa conversa no dia de hoje. Sem você fazer o bem, apenas pela vontade sincera de fazer o bem, você não conseguirá se tornar um homem verdadeiramente virtuoso, como Deus espera que sejamos. E isso em todas as atividades, em todos os locais do nosso dia a dia, no nosso trabalho,
nos momentos em casa, nas conversas com os amigos, nos nossos momentos de oração. Todos os momentos podem ser realizados com muita caridade. E é isso, pessoal. Essa crônica então encerra o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu curtir. Vocês vão estar dando uma boa indicação para a gente de que tipo de conteúdos vocês gostaram. Se vocês assistiram até o fim, muito obrigado. Se vocês quiserem receber as notificações de que novos vídeos saíram, cliquem no botão de inscrever-se. Se quiserem receber essas notificações por e-mail, ativem aquele sininho que tem do lado do inscrever-se. Vocês vão receber e-mail do YouTube dizendo que saiu vídeo novo. E assim vocês vão estar ajudando muito a gente a continuar o canal, a dar seguimento nessas mensagens e quem sabe levar tudo isso um pouco mais adiante. Tá certo? Muito obrigado para vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, muita luz a todos.